Oh, aleluia. Que silêncio. Glória a Deus. Agora não é de silêncio, então é hora de glória a Deus, disse a irmã. Vamos dar um glória a Deus bem forte. 1, 2, aleluia. Aquece teu coração para a palavra do Senhor. Deus quer falar com o seu espírito, com a sua alma, quer falar com o teu coração, e não tem uma forma melhor dele falar do que com a própria palavra dele, amém? Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é digno de honra, Deus é digno de glória, Deus é digno de louvor. Vamos voltar na Josué, vamos continuar em Josué mais uma ou, quem sabe, 2 semanas para depois entrarmos de vez em Atos. Josué 24, 14. Quem puder ficar de pé, sempre abaixa um pouquinho, porque sempre vem um 24, 14. Eu vou ler do 14 ao 16, inicialmente. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o, de que forma? Diga, fidelidade. Por isso, diz o irmão Josué, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram o quê? Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Diga para o seu irmão: inclina o teu coração para o Deus de Israel, e deita fora todos os falsos deuses, dos teus antepassados, ou da tua vizinhança, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Esse é o dia que o Senhor nos deu, e nós estamos aqui para louvar, engrandecer o teu santo nome, e ouvir a tua palavra, a palavra que é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, a palavra que liberta, porque tu disseste: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse momento o Senhor começa a preparar essa congregação, para ouvir a mensagem que tu queres colocar, para quebrar toda e qualquer barreira, Senhor, que ainda possa haver no reino do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Tudo que se levanta, para que teu povo não receba a palavra agora, que caia por terra em nome de Jesus. Essa casa é a casa do Senhor, esse é o povo do Senhor, essa é a família de Deus, em nome de Jesus. Tudo que não vem do Senhor, sai agora, em nome de Jesus. E que os corações se abram, e que o Espírito do Senhor tenha liberdade do nosso meio, e aquele que fala, não fale por si próprio, mas fale ungido pelo Senhor. Que as palavras do Senhor agora, as palavras do Evangelho, as palavras das Escrituras agora, recebam a vida que vem do Senhor, e sejam como espada, tocando o profundo de cada alma nesse lugar, em nome de Jesus. Manda fogo dos céus, Senhor. Diga comigo: manda fogo dos céus, Senhor. Manda fogo dos céus, Senhor. Esse culto é teu, aleluias, é para a tua glória. Faz do teu jeito, em nome de Jesus. Podemos sentar. Deus nos deu uma direção, e eu estou animado, eu estou assim, com a grande expectativa para começar essa busca do Espírito, essa igreja
cheia do Espírito Santo, uma igreja que faz diferença, uma igreja em que os dons são liberados, uma igreja onde volte a ter as curas que um dia já teve. Tudo isso Deus falou que quer fazer e pediu para eu avançar nesta linha, mas ao mesmo tempo Ele falou sobre os cultos domésticos, Ele falou sobre a importância das famílias, a importância de não só andar na igreja, mas andar também nos lares, procurar fazer os lares restaurados. Vimos semana passada que antes do avivamento, antes da vinda do Jesus, que é o avivamento em pessoa, teve uma preparação de João Batista, preparou os caminhos, e lá naquela preparação tinha um versículo que Malaquias repete, e João repete, que diz, é necessário, vem aquele que vai converter o quê? O coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Deus não quer você cheio do Espírito apenas, Deus quer toda a tua família restaurada para a glória dele. Não adianta, Deus não anda sozinho, Ele foi aquele que projetou a família, e a família dele é para ser uma família abençoada. Ele disse que para Abraão, que todo aquele que abençoar ele, seria abençoado. Há uma descendência, Deus é um Deus de heranças, Deus quer que não só você, mas toda a tua descendência, a tua casa, seja ricamente abençoada e cheia do Espírito Santo. Mais ainda, não dá para ter uma igreja cheia do Espírito fazendo diferença lá fora, se as famílias estão desorganizadas, se as famílias não estão andando, não estão sendo restauradas. A família restaurada contribui para uma igreja cheia do Espírito, e uma igreja cheia do Espírito contribui para restaurar as famílias. Eu quero que quando você chegue aqui cheio do Espírito Santo que você trouxe de casa, amém? Mas como Deus quer fazer, eu quero que você raciocine um pouco, por que essas duas coisas andando juntas? Deus quer que a tua casa seja a casa de Deus. Quem quer isso que aconteça, que teu lar seja a casa de Deus? Veja, essa aqui é a casa de Deus. Então Deus quer que a tua casa seja extensão desta casa que aqui está. A tua casa viva os princípios que são pregados aqui, neste lugar, a palavra de Deus. Então, aqui influencia a casa e a gente influencia o mundo. E a gente faz diferença. Mas muitas vezes, é o que está acontecendo diariamente, é a direção contrária. O mundo tem entrado nas casas, através de conceitos, TV, internet, etc. O mundo entra nas casas, e as casas entram na igreja, trazendo o mundo. Dessa forma, nós não conseguimos, a palavra começa a perder validade ou prioridade, os conceitos cristãos começam a ser perdidos, e como nós podemos dizer que a nossa casa serve ao Senhor, se nós não obedecemos aos princípios básicos que Deus nos deu? Eu não tinha entendido, mas por isso Deus me mandou ler essa passagem, e essa escolha de Josué. Josué disse o quê? Num dia como esse, onde uma nova fase da vida daquelas pessoas ia começar, na hora que Josué falou, bom, acabaram-se as batalhas, agora vai cada um para a sua terra, eu quero deixar um recado com vocês. Vejam tudo que Deus fez com vocês, todas as vitórias que Ele deu para cada um de vocês. Agora vocês vão voltar lá, eu não vou ter mais contato com vocês como eu tive até hoje, cada um com as suas famílias. A única coisa que eu quero deixar para vocês é, sirvam a Deus. Sirvam a Deus, não de qualquer forma. Sirvam a Deus com integridade e fidelidade. Seguir a Deus com integridade e fidelidade é seguir a Deus sem outros deuses.
deitar fora os outros deuses, os ídolos que vocês se acostumaram, ou por causa de herança dos vossos pais, ou porque vocês assimilaram e associaram da cultura da sua vizinhança, os amorreus, etc. Duas entradas nas nossas casas de ídolos, vindo dos nossos pais, da tradição religiosa dos nossos pais, nos falsos deuses que eles serviram, e muitas vezes isso vem até nós, e além disso tem a entrada pela cultura, pelo dia a dia, pela vizinhança, por aquelas práticas que são realizadas nos dias de hoje ao nosso redor. Essas duas coisas começam a criar ídolos, que se você não tomar cuidado, você começa a abrir o seu lar, abrir o seu coração, e daqui a pouco, sem notar, você deixou de servir a Deus, o teu único Deus, e começou a se dividir, e a tua fidelidade começou a acabar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse isso para aquela turma, e aquela turma decidiu. Ele disse assim: olha, eu não sei qual é a escolha que vocês vão fazer, mas eu vou servir a Deus. Eu quero que você guarde essa frase. Não dá para servir a Deus e ao mesmo tempo servir a outras coisas, a outros deuses. Você pode repetir? Não dá. Você lembra de Elias? Quando o profeta Elias chegou lá no Monte Carmelo, onde tinham aqueles não sei quantos profetas lá, ele chegou e disse assim: vocês têm que tomar uma decisão. Até quando, ele falou um verbo complicado, cocheareis? Até quando cocheareis? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Cocheareis os seus pensamentos. Até quando vocês vão ficar em cima do mundo? E ele disse, do muro: se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Se o Baal é Deus, então siga Baal. Mas, por favor, não tente servir a Deus e outro ídolo. O nosso Deus é o único Deus. Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da onde? Da terra do Egito. Não terás outros deuses. Aleluia. Não farás esculturas, não adorarás escrituras, porque cuidado, esse pecado é grave. Eu visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas por outro lado, misericórdia em 1000 gerações, para aqueles que me servem. E como me servem? De forma fiel. Apenas eu sou o único Deus. Será que vocês precisam de alguma prova de que eu sou o único Deus, povo de Israel? Vocês estavam lá, naquela escravidão danada, aqueles deuses, o Egito era o tal, os deuses deles eram tal, já expliquei aqui, naquela época, quando eles iam para a guerra, eles pediam a proteção dos deuses deles. Então, se Egito era forte, é porque os deuses pensavam, é porque os deuses que eles serviam eram fortes. Mas Deus foi lá, acabou com tudo que é Deus. Não há Deus que possa resistir. Esses ídolos não são nada diante de mim. Esses ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não podem ouvir. Eu sou um Deus vivo. Diga comigo, meu Deus é vivo, mas eu sou também invisível. A minha glória é tão grande que eu não posso aparecer para vocês, porque vocês não vão aguentar. Então, para que fazer imagens minhas? Para que fazer escultura minha? Tudo que vocês fizerem vai ser reduzir a minha glória. Vocês vão reduzir a minha glória, tudo aquilo que a mão humana pode fazer. Eu sou o Criador do homem. Como o homem pode fazer alguma coisa que pode ser adorada? O mesmo desafio que deu Elias àquele povo,
Josué deu para aquele povo e Deus dá para nós hoje. Por favor, não me desagradem, com integridade, com fidelidade. Servir a Deus. Cada ser humano tem, assim, dentro de si, já, na natureza humana, a natureza de um adorador. O que Deus está falando é, eu que criei essa natureza, vocês vão se completar quando começarem a adorar. Mas adorar é um Deus invisível, um Deus que vocês não veem. Mas que vocês sabem que é real, porque eu dou provas disso. Satanás, enciumado com isso, tenta o tempo todo criar uma forma de fazer o homem adorar aquilo que é visível, aquilo que vê. Para reduzir a glória de Deus, e quando um homem, qualquer ser humano, que começa a adorar aquilo que vê, uma pessoa, uma coisa, uma estátua, seja o que for, o sol, a lua, já está em idolatria. O que é idolatria? É culto a ídolos. Servir a ídolos. Todo adorador tem pelo menos 3 atitudes em relação ao seu Deus, aquilo que ele quer adorar. Ele ama esse Deus, ele adora e ama esse Deus, 1. 2, ele confia nesse Deus. E 3, ele serve esse Deus. Onde leia-se serve, leia-se obedece a esse Deus. Talvez semana que vem eu vou ter tempo de falar mais sobre isso, mas não são apenas os objetos e as práticas. Tem ídolos no seu coração também, que estão sendo formados e são laços de idolatria. No Salmo 106 diz que você acaba caindo no próprio laço dos ídolos que você adora. Então voltemos aqui. Uma família, para ser restaurada, precisa servir a Deus. Uma família, para servir a Deus, é livre da idolatria. Porque se tiver qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de prática contrária a Deus, Deus não está no negócio. Então, se nós queremos restaurar esse ano as nossas famílias, a primeira coisa que você precisa entender é que a sua família tem que ser livre da idolatria. E a idolatria, eu vejo livre de 3 coisas. Agrupei em 3 coisas. Primeiro, livre de objetos e práticas idólatras, que nós vamos falar um pouco mais hoje. Livre de ídolos de coração, que talvez não dê tempo de falar hoje. E livres da consequência da idolatria de meus antepassados. Isso é tão polêmico, e por ser polêmico mesmo é que eu vou falar depois, se tiver tempo. Diga comigo, família restaurada é família livre da idolatria, de qualquer ídolo, de qualquer prática idólatra. Portanto, precisa ser livre, 1, de objetos e práticas. 2, ídolos de coração. E 3, da herança espiritual da idolatria que meus pais me deixaram. Aqui está, eu visito a iniquidade dos pais e os filhos até o quê? 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª geração dá para você mais ou menos se informar. 3ª e 4ª, eu conheci meu pai, eu conheci a minha avó, conheci a minha avó, tive papos com a minha avó. Se eu já tivesse conhecimentos aqui, eu já teria batido um monte de papo sobre a minha avó, sobre heranças espirituais, porque nós sabemos, fizemos uma série o ano passado, que não é só idolatria, é derramar sangue inocente, o aborto está incluído nisso, e outras coisas mais que um dia nós vamos voltar com mais tranquilidade. Então hoje eu vou falar de livres de objetos e ídolos, e na primeira parte, e no segundo,
na herança de idolatria. O versículo 23, disse Josué 24, me mostra, agora pois deitai fora os deuses estranhos, esses eram os deuses físicos que haviam lá, que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração a Deus, concorda? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é o seguinte, não adianta ficar tirando ídolo dentro de casa, se o teu coração está inclinado a quem? Ao ídolo, você tem que inclinar a quem? A Deus. Não tira nada da tua casa que eu mandar, só porque eu mandei. Isso é entre você e Deus. A tua fonte de segurança está nesse ídolo, tem que quebrar isso. Você tem que confiar mais em Deus do que no seu ídolo. Você obedece mais as coisas desse ídolo, ou obedece a Deus? Você ama mais esse ídolo ou ama mais a Deus? Bom, vamos fazer aqui uma rápida caminhada nas Escrituras para mostrar algumas coisas que Moisés falou lá em Êxodo 20, eu já falei, não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não farás culto a eles, e eu visito, é grave esse pecado, eu visito a terceira e quarta geração. Deuteronômio 7, 25, 26, é muito conhecido esse versículo. Vamos então fazer uma... Deuteronômio 7, 25, 26. Moisés aqui estão à beira da terra prometida, ele está falando das bênçãos decorrentes da obediência, da desobediência, está fazendo mais um resumo da lei no livro de Deuteronômio, e mais uma vez ele chama a atenção. 25, quem pode ler comigo? As imagens de escultura de seu Deus, o que você vai fazer? Joga fora? Dá para o vizinho? Queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas, o quê? Pô, pastor, isso é besteira, eu estou durinho da Silva, eu tenho lá uma imagem de não sei quem, santo de não sei quem lá, cheio de ouro, tudo bem, eu aceito, não vão mais adorar, então vou fazer o seguinte, vou derreter e vou fazer um anel para mim, sei lá, fazer o que, vender, não, Deus está falando, isso, você tem que se livrar disso aí, não tomarás para ti, para que não te enlace neles, é laço para você, pois são o quê? É abominação ao Senhor, abominação, é algo muito grande, é algo que Deus rejeita numa intensidade muito grande. 26, não meterás, pois, coisa abominável na tua casa, para quem? Para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. Caramba, que Deus está falando, eis aqui algo que eu detesto, falei para você, não botar na tua casa, porque é maldição. Você bota na tua casa, você começa a ficar o quê? Amaldiçoado. É o que ele disse aqui, não foi eu não. Para que não seja amaldiçoado semelhante a ela, de todo a detestarás, como eu detesto, e de todo a abominarás, como eu abomino, diz o Senhor, pois é o quê? Amaldiçoado. Então a gente já falou isso 1000 vezes aqui nesse santuário. Vamos para outro versículo, porque aqui são os objetos. Se você sabe que o objeto foi consagrado, era um ídolo, por favor, se livra disso, não tente tirar nenhum tipo de proveito, sai com isso da tua casa, em nome de Jesus. Além de objetos, tem práticas que Deus não quer que você use. 18:9, que você faça. 18:9, porque você estará, na verdade, servindo a outros deuses. Antes disso, que eu falei do Isaías 30, 22, antes de ir para a prática. Esse é um tema muito complicado, a gente já fez um estudo em 2017 sobre isso, que eu expliquei cada coisinha com mais profundidade, mas hoje a gente vai dar Isaías 30, 22, só para falar mais uma vez da prata e da ouro, que parece ser uma coisa
ilógica e sem nexo. Imagine eu morrendo de fome, tendo que me livrar do ouro e da prata. Só para reforçar, 22, e terás por contaminados o quê? A prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as suas imagens de fundição. Lançá-las fora como o quê? Como coisa imunda, e a cada uma dirás, fora daqui. Isaías está ficando maluco. Falando para a imagem? Falando para ídolo? Fora daqui! Joga fora e diz assim, fora daqui! Ah, sim. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo esclarece que quando você está trabalhando com ídolos, o ídolo não é nada, o ídolo não tem valor, mas quando você começa a adorar o ídolo, atrás de cada ídolo tem um demônio. Na verdade, você está adorando a quem? Ao demônio que usou esse legal, uns falam brecha, outros falam legalidade, para atuar na tua casa. Então, por trás de cada coisinha bonitinha, pastorzinho, é só um santinho, faz mal a ninguém, não sei o que, por trás de cada, e toda vez que você vai lá falar com ele, você na verdade não está falando com Deus, você está falando com Satanás. Por isso que Isaías foi tão enfático, e nos deixou e disse assim, fora daqui, agora nos dias de hoje em nome de Jesus, tu não tem mais espaço no meu lar, porque eu decidi, como Josué decidiu, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu aprendi que não dá para servir a Deus e a outras coisas. Deus é o único Deus, Deus está em primeiro lugar, somente eu e Deus, através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, através da obra de Jesus, eu me aproximo dele ao trono da graça, por Jesus Cristo. Eu não preciso de nenhum intermediário, nenhuma dessas coisas aí, todas essas coisas foram coisas criadas por homem, e mais, são abomináveis ao Senhor, entristecem ao Senhor, iram ao Senhor, e dão lugar, Efésios diz, não deis lugar ao diabo, dão lugar ao inimigo, para entrar na minha face. Se Paulo falou, não deis lugar ao diabo, é que porque você pode dar lugar ao diabo na tua vida e na tua casa. Então ele está dizendo, não faça isso, porque eu quero abençoar o teu lar. Cruzado, você não quer que a tua casa seja a extensão da igreja? Se eu encher aqui essa igreja de um monte de ídolos aqui, muitos de vocês vão embora. Com razão. Porque isso é uma afronta ao Senhor. Veja, é o primeiro mandamento. Quem quer que os 10 mandamentos ainda são válidos? Nossa, só um amém. Não matar é do Senhor? É. Não adulterar, não cobiçar. E o primeiro mandamento é esse, servir somente a Deus. Tá bom? Falei de objetos. Vamos agora então para as práticas. Deuteronômio 18, 9. Vou dar uma abertura aqui para depois eu ir para onde eu quero. Isso daqui vocês já sabem. Estou usando alguns versículos conhecidos e outros não. 18, 9. Aqui fala sobre o quê? Contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Agora é fazer, é praticar o que eles praticam. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Tinha alguns cultos lá, quando serviam, alguns deuses faziam isso. Nem o que? Adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem horóscopo, nem carta de, tarô, nem sei lá o que, nem nada de nem nada disso. Você tem a mim.
a mim que você deve consultar. Eu que quero te dirigir. Eu sou o Deus que cuida de ti. Não vai procurar em homens. Não vai procurar na magia. E ainda fala aqui, não vai procurar em consulta a mortos. Poxa, tem um lugar lá que olha, legal, desce lá, você fala com, só chamar a pessoa que ela desce lá e fala contigo, te dá até uns conselhos legais, meu irmão, não cai nessa. É demônio puro falando com você. Essa prática não vai. Eu já falei 1000 vezes aqui, foi a primeira coisa que tentaram me pegar quando eu entrei na igreja. Meu irmão me chamou, minha mãe tinha acabado de morrer, disseram lá onde ele foi que minha mãe precisava muito falar um recado para mim, que não deu tempo de falar enquanto ela estava viva, né? E aí, graças a Deus, já estava na igreja, perguntei umas pessoas e voltei, e depois expliquei para ele quem fala lá. Quem fala lá? Quem fala lá? Quem fala lá é o demônio. Mas, quando você olha para aqui, perdão, irmão, eu não tenho nada contra as igrejas. Os meus irmãos católicos, já falei aqui 1000 vezes, muitos católicos serão salvos, amém? Porque está no coração deles. E muitos evangélicos não serão salvos, amém? Te cuida da torraca. Mas quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma coisa, consultar, né? Onde está Paulinho? O apóstolo Paulo. Onde está Pedrinho? O apóstolo Pedrinho. Onde está João, o apóstolo João? Eles estão mortos. Diga comigo, eles estão mortos. Eles não ressuscitaram. Eles não estão vivos. Eles estão aguardando o dia que todos nós estaremos juntos lá com o Senhor. Amém? Eles estão mortos, diga. Só Jesus Cristo ressuscitou. Então, quando eu começo a falar com Paulo, São Paulo, com Maria, com Mariazinha, não sei o quê, não sei o quê, eu estou falando com quem? Não consulte a mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa, de novo, é abominação ao Senhor. O meu lar não foi chamado para ser abominação. O meu lar foi chamado para ser abençoado por Deus. E as bênçãos que eu vou ter no meu lar vão ser derramadas sobre a minha descendência, em nome de Jesus. Então, Jesus falou, orai e vigiai. Então, você deve vigiar. De 2 em 2 anos, você tem que pelo menos dar uma olhadinha nas coisas que tem lá perto de você, que entraram na tua casa, que você ganhou de presente, ver exatamente qual é a origem, se representa, não tem sentido, desculpa eu falar, eu colocar um preto velho num quadro lá, na minha casa. Eu, Reinaldo, sou pastor, vou botar um vê que é o nome? Preto velho. Mas eu não adoro esse preto velho. O que Deus está falando eu abomino essa imagem. Suponha que eu fosse um pastorzão que não adorasse mesmo aquele troço. Deus está indo além, por isso ele falou, não farás, e depois não adorarás. Porque o simples fato de você botar isso na tua casa é abominação ao Senhor. Afinal, a tua casa é ou não é a casa de Deus? Como vai se misturar com falsos deuses? Por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti, fora dessa terra. Se vocês, perfeitos serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir, ouvem o quê? Os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa.
Não permitiu. Quem serve a Deus, obedece a Deus. Mas, pastor, recebi uns repórteres lá em casa e me disseram, estou brincando, né? Isso é arte, pastor. Isso é arte, pastor. A pequenez do teu intelecto, pastor, não consegue enxergar o que é arte, pastor. Veja, a discussão aqui não é se é arte ou se não é arte. A discussão aqui é se agrada ou se não agrada ao Senhor. Eu não quero saber se é arte, se é cultura, se é gente, se é pessoa, se é objeto. Eu fui chamado para consagrar minha casa a Deus. Eu não quero saber, não é essa a discussão, caro repórter. A discussão que eu tenho como pastor e como cristão é, aquilo ali fere a Deus, então não quero na minha casa. Por quê? Porque é grave para Deus. Imagine você que um cara que te ama muito, te compra um apartamento maravilhoso, grandão. E diz assim, eu vou dar para você administrar. Mas, por favor, olha aqui, você coloca lá dentro. Não coloca nada que me desagrade. E está aqui o que me desagrada. Cara, o apartamento não é teu. A tua casa não é tua. A tua casa pertence a quem? A tua vida não é tua. Você acha que se o cara começar a botar lá no quarto, aí um dia ele diz assim, hoje eu vou dormir com você. Ou vou dormir no teu apartamento. Cheguei de viagem, vou dormir com você. Sabe aquele quarto que eu pedi para você reservar para mim? Aí você diz, ih, rapaz, está cheio de coisa lá. Está cheio de coisa que desagrada a você. Espera lá, que ingratidão. Fui eu que te dei esse local. A única coisa que eu pedi é para separar esse quartinho e não botar nada que desagrade. E agora você está dizendo que está ocupado com coisa que eu não gosto? Deuteronômio 23, 4. Já aprendemos aqui que Deus se manifesta onde Ele é? Honrar. Poxa, só um sabe. Deus se manifesta onde Ele é? Deus está presente em todos os lugares, Ele é onipresente, mas Ele só se manifesta aonde Ele é honrado. E aqui no 23, a partir do 9, fala em limpeza do acampamento. Eu vou ler apenas o 14, por causa do nosso horário. 14 diz, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. O teu acampamento, a tua casa precisa ser santa, precisa ser separada para Deus. Não coloca nada que venha ser abominação a Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer se manifestar na tua casa. Ele quer curar a tua casa. Ele quer trazer perdão de volta, restaurar os relacionamentos. Ele quer derramar o Espírito Santo no teu lar. Para isso ele precisa um lar consagrado a Ele, um lar santo. Deus está doido para restaurar os nossos lares, e Ele está pedindo, dá licença, faça essa faxina. Eu quero entrar, eu quero viver, eu quero me revelar, eu quero derramar dons. Dom de visão, dom de cura, dom de discernimento de espírito, dom de profecia. Eu quero derramar óleo novo na tua casa, na tua vida. Eu quero que a tua vida faça diferença. Eu quero que o teu lar faça diferença. Eu quero que essa igreja faça diferença. Dá licença. Até quando vocês vão me servir? Cocheando de lá para cá, ora sim, ora não.
Isaías diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Por isso, então, irmãos, servir a Deus de forma íntegra e fiel, com fidelidade, servir significa obedecer. Obedecer a Ele, não servir a outros deuses, não confiar em outros deuses, não colocar outros deuses dentro da tua casa. Para quê? E esse questionário você tem essa semana. Quem tiver dúvida, eu vou estar aqui na quinta-feira para culto doméstico, e certamente está na linha do culto doméstico, tirar algumas dúvidas se precisar, a gente tira, os pastores tiram aqui para você. Só não seja precipitado. Bom, esse foi o primeiro recado que todo mundo conhece, que é o recado da primeira parte, dos objetos e práticas que não abençoam, para não dizer que amaldiçoam. Agora eu quero falar uma outra coisa. Semana que vem, não sei, vou pular os ídolos de coração, que está em Ezequiel 14, quem quiser estuda, e vou falar de herança espiritual, da herança da idolatria. O que você quer deixar para os seus filhos de herança? Bênçãos ou maldição? O que será que deixaram para você, amado, de herança? Vamos lá. Primeiro, o pecado de idolatria é grave. Só tem duas coisas que Paulo mandou você fugir. Foge da idolatria e da impureza. Da impureza, prostituição, porque você é templo do Espírito Santo, não tem como conectar você com uma prostituta, você está conectando o próprio templo do Espírito Santo. Pum! Mas o outro que ele falou é, foge da idolatria. E ele explicou os negócios, quando você não pode sentar à mesa do Senhor e ao mesmo tempo à mesa desses ídolos. O meu amigo João, o apóstolo João, falou assim lá em 1 de João 5, o último versículo de 1 de João, ele falou assim, guardai-vos dos ídolos. E por que é tão grave? Porque quem pratica tais coisas não entra no reino. Gálatas 5. Gálatas 5, 20 e 21. No 19 está falando das obras da carne. São conhecidas prostituição, impureza, lascívia. E aí o que tem aqui? No 20, idolatria. Feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, todos, aí no fim do 21, vos preveni que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam, é fazer repetidamente, é um hábito. Apocalipse 22, rapidamente para a gente, Apocalipse 22, 14, bem-aventurados, quando estiverem junto de mim, falam, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras aonde? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora da cidade, da Nova Jerusalém, fora ficam quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, e eles estão aqui, ó, e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. O pecado, a prática da idolatria
muito grave. Está dizendo que eu não vou herdar o reino se eu praticar tal coisa. Além disso, não vou me perder aqui, porque já são 20 para o meio-dia, mas já dei um recado que, primeiro, é grave, segundo, ela deixa a herança. Êxodo 20 diz que se eu tiver adorar outros deuses, fizer e adorar outros deuses, o Deus zeloso, ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Só para tirar uma dúvida para quem não assistiu a outra série, assim, primeiro, ninguém vai para o inferno por causa do seu pai. A salvação é pessoal, está lá escrito em Ezequiel. Ok? Quem pode dizer comigo? Ninguém vai para o inferno por causa do seu pai. Mas pode sofrer neste mundo em consequência dos erros do seu pai. Quando eu pratico idolatria, e se eu praticar mesmo, eu nem vou para o céu, e, além disso, deixa uma herança, não a herança de bênção, mas uma herança amaldiçoada, que vai de 3 a 4 gerações. Eu deixo uma influência, eu deixo uma iniquidade, que vai percorrer as gerações. Chamo isso de herança espiritual, porque maldição, essas coisas, está tanta gente falando a mesma coisa com significado diferente, que na minha percepção, a coisa que tem mais, a palavra que mais consegue, o melhor significado é herança. Todo pecado gera o quê? Consequências, é essa herança que eu estou falando. Só que consequências do seu pecado acabam trazendo consequências à tua vida, e alguns deles acabam trazendo consequências para a sua descendência. Então eu quero saber se eu recebi isso, porque eu quero deixar uma coisa boa para os meus. Eu já aprendi que vou limpar a minha casa, a nossa casinha aqui vai ser uma casa maravilhosa, separada para Deus, consagrada para Deus, e eu realmente vou jogar para baixo bênçãos sem medida. Eu quero saber o seguinte, mas o que eu recebi dos meus pais? Se os meus pais, o meu avô, sei lá, o bisavô, se eles foram idólatras, Deus está dizendo que vai visitar. E se esses pecados não foram confessados lá na cruz, se não foram confessados diante de Deus, essa janela fica aberta dentro do meu lar, para que o inimigo possa continuar chateando a minha casa. Diga comigo, família restaurada é a família livre da idolatria, dos objetos, das práticas e dessa herança que você pode ter recebido. Que tipo de herança está ligada à idolatria? Nós aprendemos no ano passado herança devido ao aborto, ao sangue inocente derramado, trazendo consequências graves e outras coisas mais que eu falei lá na época, e eu vi lá que eu não falei de idolatria. Então hoje eu vou aproveitar e vou falar sobre isso na tua vida, porque não tem lar restaurado sem estar livre até mesmo da herança da idolatria. Pastor, qual é a consequência da idolatria? Em geral, você sabe que o Paulo, no mundo natural e no sobrenatural, aquilo que você planta, você colhe. Então, em geral, a natureza da consequência
da herança que você tem está ligada ao tipo de iniquidade que ocorre. Então veja como Deus encara a idolatria. Oséias. Depois de Daniel, Oséias, capítulo 4, versículos 12 e 13. Antes, nos capítulos anteriores, logo no início, no versículo 2, Deus fala com Oséias. Vamos no 2, 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de o quê? Prostituições, e terá filhos de prostituição. Por quê? A terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, Deus fala que isso é um adultério espiritual. Quando a gente temos uma aliança com o Senhor, e essa aliança aqui, a gente não cumpre e faz, entre aspas, um adultério espiritual com ídolos. Ele chama isso de prostituição. Então você começa a entender o tipo de semente que é plantada na idolatria. E nós vamos continuar. Ele vai falar agora no 3, 12 e 13. Oséias 3, 12 e 13. 4, 12 e 13. Eu ia dizer, tenta na minha cara aqui. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Por quê? Porque um espírito de prostituição, veja aí, ele chama esse espírito de prostituição que me leva a me virar de Deus, acabar com a minha aliança que eu tenho com Deus e me aproximar de ídolos. Os enganou, eles prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Idolatria está ligada à prostituição. Sacrificam sobre o cume dos montes, etc., queimam incenso, e lá no fim, por isso, olha aí, hein? Por favor, no fim do 13 diz, por isso vossas, quem? Vossa descendência, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Ele não falou, vocês se prostituem. Não. As vossas filhas. Por quê? Porque você se prostituiu. Olha a filha recebendo a herança da idolatria, que está ligada à prostituição, à infidelidade na aliança, e no caso, na aliança conjugal. Mas então essa é a primeira herança. Se você vê famílias e mais famílias, onde a prostituição começa a se multiplicar, cuidado, que deve ter uma raiz de iniquidade, de idolatria. Como é que a gente acaba com isso? Isso é depois. Mas reconhece isso. Romanos 1. Outro tipo, que está ligado ao mesmo tipo, é a mesma família. É como se fosse laranja-lima e laranja-pera. Tudo ligado a essa prostituição. Mas ele vai mais longe. Deus agora vai mais longe. Consequências da idolatria. 18. 1:18. Falei, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Bumba. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes... Então, Deus manifesta... Por quê? 20. Porque os atributos invisíveis de Deus... Deus é invisível, mas o que Ele fez está aí para todo mundo ver. Aleluia. Como é que pode, dentro do ventre da mãe, um negocinho pequenininho, sem osso, grudar no outro, sem osso,
Daqui a pouco cria a vida e a vida ainda vem com osso. Olha para a natureza, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para o sol. O que ele está dizendo assim, quem tiver um mínimo de consciência e começar a olhar as coisas como foram criadas, sabe que tem um Criador. A gente não vê esse Criador, mas sabe que ele existe. E os homens são indesculpáveis se não aceitarem isso, está aqui escrito. Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram. Amém. Só olhar a criação, os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19. Tais homens são por isso o quê? Bom, eles se negam a, quer ver? Por quando, tendo conhecimento de Deus, que existe um Deus, não querem glorificar esse Deus, nem querem agradecer esse Deus. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, na sua própria lógica, na sua própria intelectualidade, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E fizeram o quê? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens incorruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, antes do por isso. Então, ele está dizendo assim, não adianta, não tem desculpa, é só olhar que você vai ver que tem que ter um Deus. Só que o homem, no seu orgulho, nos seus raciocínios, achando que ele é sábio demais, não aceita a existência desse Deus. Pior, como eu criei dentro do homem uma necessidade de adoração, sabe o que vai acontecer com esses homens? Eles vão acabar seguindo a imagens, seguindo a répteis, seguindo a falsos deuses, porque não querem reconhecer que eu existo, não querem me agradecer, não querem me dar a glória que eu preciso, então acabam debaixo de servindo a falsos deuses. Aleluia, glória a Deus. Por isso, por causa dessa idolatria, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração, para desonrarem o seu próprio corpo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quem pode dar um amém? Aleluias. Agora vamos ver a outra consequência. Por causa dessa idolatria, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Prostituição, mas não para ir na mesma família. Promiscuidade sexual. É consequência de idolatria. Poxa, o pessoal fica tão alarmado com o que vê no carnaval, com o que vê nessa cidade do Rio de Janeiro, com a promiscuidade. Quanto mais idólatra é uma cidade, consequência, prostituição e promiscuidade sexual. Quanto mais, o Rio de Janeiro está lá na frente, não é? Por isso essa cidade é o que é. A causa é a idolatria. Família. Quanto mais idólatra é a família, você pode começar a enxergar um padrão de pais para filho, terceira, quarta geração. Enquanto não for quebrado, vai a geração até o final, porque a quarta está fazendo de novo, então mais quatro vai abrir embaixo, e assim vai sucessivamente.
toda a linhagem daquela família. Ao invés de estar na linhagem das bênçãos e misericórdia até 1000 gerações, então na linhagem da 3ª e 4ª geração, entendeu? Então, à medida que essa família é idólatra, ou foi idólatra no passado, está ali a iniquidade, gera raiz, que às vezes dá esse fruto de prostituição e promiscuidade sexual. Querendo que eu vá embora, amado Senhor. Não chegou a hora, ainda tem 10 minutos. Terceira e última, por hoje, porque o relógio tocou. Salmo 115. Esse salmo é maravilhoso. Não a nós, mas ao Senhor, né? Toda a glória, hein? Ao teu nome toda a glória, aleluia. Eles perguntam no 2, onde está o Deus deles, né? Poxa, eles estão acostumados a ver as coisas visíveis. E aí nós respondemos, no céu está o nosso Deus, no 3, e tudo faz como lhe... Agora, os outros deuses, prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai à garganta. São as imagens, ok? E o mais importante versículo desse negócio é o 8, sublinha na tua Bíblia, tornam-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e aqueles que neles confiam. Idolatria, eu me torno, em primeiro lugar, eu tenho uma morte espiritual, e estou pensando que estou bem. Por quê? Primeiro, eu tenho cegueira espiritual, porque eu tenho olhos e não vejo, torno-me igual a eles. É difícil você converter um idólatra, levar a mensagem, porque eles têm ouvidos, mas não ouvem. Cegueira espiritual, dificuldade de você levar o evangelho, deles entenderem o evangelho. Tem boca e não fala, mas pastor, tem tanta gente que serve e fala, serve as imagens e fala. Sim, mas eu estou falando espiritualmente. A pessoa não cresce espiritualmente. Aquela oração que ela aprendeu quando era criança, ela repete até o fim da vida dela. Não mudou nada. Idolatria traz cegueira espiritual. Quem já notou que é mais fácil, de uma forma geral, é claro, levar o evangelho para um espírita do que um católico, aquele católico, não um católico que tem um coração no Senhor, mas aquele católico que é idólatra. Já reparou isso? Sabe por quê? Por causa disso. Tem uma cegueira espiritual ali, e mais, tem demônios ali, porque onde estão aquelas imagens ali, onde eles adoram, está cheio de demônio ali. Quer levar o evangelho para quem é idólatra? Primeira coisa que você tem que fazer é guerrear. Guerrear espiritualmente, para derrubar aqueles demônios que estão ali. Só quando derrubar aqueles demônios que estão ali ao redor deles, é que eles vão conseguir ouvir o que você tem a falar. Não, eu não adoro nada, isso aqui é apenas uma lembrança de quem foi, do Paulo, da Maria, do não sei o quê, mas eles acreditam nisso, sabe por quê? Porque não tem o entendimento, foi cegado, foi totalmente cego. Herança espiritual da idolatria. Como nós temos um país muito idólatra, muitos de nós
recebemos essa herança, passando de geração em geração, de prostituição, promiscuidade sexual e de cegueira espiritual, da promiscuidade sexual e de cegueira. Bom, a questão é, pastor, a gente quer lá restaurados, aí como é que a gente faz? A gente tem que desligar isso aí, temos que sair dessa herança, nós temos que sair fora dessa herança. Como é que faz isso? Comece a aprender com Daniel e com Levíticos. Vou só ler Levíticos, vem comigo Levítico. Levíticos 26. Levíticos 26, versículo 40. Vamos juntos? Mas, se confessarem a sua iniquidade, agora sublinha na tua vida, na tua Bíblia, e a iniquidade de seus pais, se eu confessar não só a minha idolatria que eu estou abrindo mão hoje, mas também a idolatria dos meus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, diz o Senhor, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. 41, pelo que também fui contrário a eles e o fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração circunciso se humilhar. 42, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaque, com Abraão, e da terra me lembrarei. Nós temos assim dificuldade, como que eu vou confessar o pecado do meu pai? Levítico está dizendo, mas o pai já morreu, não importa, está influenciando a tua vida, você tem que confessar, lamentar o que teu pai fez, que feriu ao Senhor, entender que, como diz Davi, pequei contra ti, Senhor, que teus pais pecaram contra o Senhor, e aí, aceitar que Deus fez o que está fazendo, em resposta a essa infidelidade deles, não ficar reclamando, que Deus é esse, esse Deus não sei o quê, não, é reconhecer o erro dos teus antepassados, e o teu também, não é? E lamentar, colocar diante de Deus, se humilhar, e aí Ele vai relembrar a aliança que tem contigo. E aí, duas linhagens, a linhagem da idolatria, eu visitarei a iniquidade do pai nos filhos, 4 gerações de dificuldades, aqui eterna. Quando você fizer essa confissão, quando você estiver arrependido, lamentando o que foi feito lá atrás, eu aí, e concordando com Deus, e aí sim, eu vou me lembrar da aliança que tenho contigo, e aí vou renovar a aliança, ou seja, eu vou te tirar dessa linha de 4 gerações e te trazer de volta a linha das 1000 gerações, aleluias, a linha da misericórdia, em nome de Jesus, aleluias, é isso que Deus quer que você faça. Antes um parênteses, só para porque quem assistiu a série passada até já entendeu melhor, mas quem está assistindo pela primeira vez, tem muita gente nova, ainda deve estar meio confuso com esse negócio de herança. Lembre-se de Daniel. Daniel era um homem de Deus, não era? E Daniel ficou no cativeiro. Por que Daniel ficou no cativeiro? Por causa da idolatria dos seus pais. E um dia, que não vai dar tempo aqui, e um dia Daniel começou a orar, até que Deus abriu a mente dele, Daniel 9. E aí ele falou, agora eu entendi.
E ele começou a confessar e lamentar, reconhecer o pecado dos pais, e o dele também, uniu tudo, colocou diante de Deus, aí diante de Deus, Deus se lembrou e tirou eles daquela geração e disse, daqui a tantos anos vou fazer isso, Daniel, bababá. Aí vem Daniel 10 com a briga, veja, confissão, lamento. Pastor, mas a cruz de Jesus vem diferente. Por isso que eu falei, todos são salvos em Jesus Cristo. Se você já entrou, não é herança nenhuma do teu pai vai te tirar da salvação. Dá glória a Deus por isso, pode dar glória a Deus por isso. A salvação é pessoal, faça o que meu pai quiser, a salvação é pessoal, aceitei Cristo, estou lá na cruz de Cristo, tudo bem, isso é uma coisa. Outra coisa é aquilo que o meu pai plantou, vem para mim uma influência sobre mim aqui na terra. E Deus não quer que a minha família fique sofrendo aqui na terra. Jesus veio para que tenha vida e vida abundante. Ah, mas esses pecados não foram colocados na cruz? Não foram colocados na cruz pelos teus pais. Ninguém confessou esse pecado na cruz, e a cruz não é automática, tanto não é automática, que em 1 João diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, se confessares. Então, não, já estou na cruz, então posso fazer qualquer coisa que eu já estou na cruz de Cristo. Não, a condenação já foi, você está em Cristo, Cristo já te salvou, nada mais é feito pela tua salvação, mas aqui na terra você paga pelos seus atos, a consequência dos seus atos e dos seus pais, e você precisa confessar esse erro diante de Deus, ou seja, é como se você pegasse esse pecado e jogasse naquela cruz e acabasse com a influência dele na tua vida. É isso que nós vamos fazer agora. Quem concorda com essa pregação, quem identifica os antepassados idólatras, é difícil não ter antepassado idólatra. Informe-se mais sobre os seus antepassados, que tem tanta coisa que eles fazem que acabam trazendo algum tipo de sofrimento para a gente. Falei do aborto, que traz até morte prematura. Se você quer anular essa herança maldita, que você quer sair da linhagem, dessa herança de idolatria, para a linhagem da misericórdia de Deus, fica de pé agora, que eu quero orar por você. Antes eu gostaria... É muito difícil, mas melhor fazer em gabinetes, isso, que eu vou fazer agora. Mas eu gostaria que você procurasse realmente lamentar. Que você procurasse entender o quanto dói a Deus a idolatria. Eu não quero que você faça essa oração apenas para se livrar do problema, que talvez não vai adiantar nada. Hoje eu vou fazer contigo, mas se você não sentiu esse lamento, como sentiu Daniel, pelo erro dos seus pais, pela idolatria que reina na tua família, que reina nessa cidade, essa oração talvez seja pouco eficaz. Eu quero que você traga à memória isso, a dor da idolatria para o Senhor. Ele diz, é abominação, eu dei o meu filho por vocês. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Será que não foi suficiente? E agora há infidelidade. E agora há adultério espiritual. E agora ninguém reconhece a minha glória. E agora não me reconhecem como Criador. Espírito do Senhor, eu quero te pedir, antes de orar, que tu possas tocar no coração dos meus irmãos. Que levantaram porque estão com medo às vezes e querem se livrar de um problema, mas que ainda não lamentaram, não se arrependeram.
sua idolatria ou da idolatria dos seus antepassados. Espírito do Senhor, eu sou humano, não consigo, mas tu consegues. Que a alma dos teus filhos chore, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que essa prisão que causa a idolatria, de cegueira espiritual, de prostituição, de promiscuidade espiritual na família, comece a ceder à medida que os seus filhos se arrependerem e confessarem, como Daniel, como Levítico nos ensinou. E ao levantar essa oração, eu sei que alguns senhores já conseguiram chegar lá. E eu quero te pedir, lembra da aliança e traz eles de volta à linhagem da misericórdia, ao trono da graça. Que a promiscuidade dessa cidade, a idolatria dessa cidade, não possa atingir os nossos lares. Que a partir de quinta-feira, essa igreja, esses lares se unam para um novo tempo que tu colocas em nossos corações. Agora vamos fazer. Diga comigo: eu reconheço e eu lamento que meus antepassados foram idólatras, te desagradaram, te feriram. Reconheço também que há consequência que pode trazer promiscuidade sexual, cegueira espiritual e prostituição. Eu renuncio, em nome de Jesus, eu me desligo dessa herança de idolatria, porque o meu Deus não é feito por mão de homens, porque o meu Senhor é o único Deus. Eu não vou ficar cocheando entre meu Deus e falsos deuses, e objetos, e práticas que desagradam. O meu Deus é poderoso, é o provedor, é misericordioso, é verdadeiro, e Ele renova, pelo perdão dos pecados, a minha aliança. Hoje, eu me ligo na aliança do Senhor, e me desligo da herança de idolatria, que possa ter sido causada pela idolatria dos meus pais, em nome de Jesus. Agora eu oro. Pai, a tua palavra diz do poder da concordância da igreja, e eu me uno agora, Senhor, e eu concordo com a oração dos meus irmãos. A tua igreja tem autoridade para desligar aí no céu, e junto com eles eu venho desligar no poder da palavra de Deus, no poder do nome de Jesus. Eu desligo toda herança de idolatria na vida das famílias aqui representadas, em nome de Jesus. E a partir de agora, tu falas em desligar e ligar. Eu te peço, eu ligo pela autoridade que tu nos deste ao trono da graça do Senhor. Eu ligo ao trono do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E encerro ordenando a todo espírito imundo, todo espírito de prostituição, todo espírito de promiscuidade sexual, toda cegueira espiritual, que saia agora em nome de Jesus.
Porque, todos juntos, porque todos nós declaramos, cremos e vamos colocar em prática a declaração: eu e a minha casa serviremos ao único Deus, ao soberano Deus, ao todo-poderoso Deus, ao nosso Abba Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dá glória a Deus, aleluia. Dá a mão para o seu irmão do lado, que eu passei 10 minutos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Eles vão tocar alguma coisa? Não? Nós te adoramos, nós te agradecemos por esse dia, pela tua palavra. E eu te peço, Senhor, incomoda o coração dos teus filhos, tanto para vigiar no que tem dentro de casa, com as práticas que realizam, como para olhar para trás, Pai, para ver se a idolatria está implantada nessa família, através dos sintomas de prostituição, promiscuidade, cegueira espiritual. Que cada coração dessa igreja, que em cada família haja um desejo, Senhor, de crescer, de ser restaurado em Ti. Leva-nos agora aos nossos lares, Pai, debaixo da Tua unção e proteção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia!